Márcio, me fala como que foi a experiência quando você incorporou no Exu, lá na festa, lá no terreiro. Você não estava preparado? Foi uma coisa que aconteceu ou você já estava assim meio sentindo que ia acontecer essa incorporação? E aconteceu outras vezes? A verdade é que não lembro muito, que lembro, porque não sabia que era Oxum realmente, que era como... o candomblé agora é parte do candomblé mesmo, verdade? Que nas outras tradições tem o Exu Pombagira de Umbanda, mas não é muito comum, mas o que mais tem é o Exu e Pombagira na Quimbanda, sim? Sim. Mas eu não conhecia como nada dos Exus, eu pensava que era mesmo o Exu Orixá. E a mãe falou como que pegar a roupa preta, tinha uma capa de rabino preta, e sombreiro da sinagoga também grande. Então, preguei para a cerimônia. E aí, não lembro muito dessa ocasião. Somente eu lembro como que todo como borroso, assim, não lembro muito. Você vê que entrei em transe, que bolei, mas é muito... sim, como que não tenho muita... Não é que não lembro, é que não, a experiência em si é a mesma, como que não ficou como clara, talvez como que estava por trás mesmo. Estava no O que trânsito. o que se aconteceu, depois não fiz nada com Exus, com Pombagiras, eu sabia que seguro sonhava muito do Pombagiras e de Exus, tive muitos sonhos por uma parte, sim, eu achava que era como espíritos do Congo, talvez tenha origem Congo também, como que me estavam chamando. Então, depois, como justo antes da pandemia, fui à Argentina e tiveram uma cerimônia de Quimbanda, sim? Sim. Então, me disseram que me puseram que virar, assim, que ter voltas aí mesmo. Nunca havia feito isso, sim? Rodando, E rodando. Então, de repente, incorporei a um Exu. Mas, 2 minutos depois, rodei de novo, saiu a pombagira. Saiu na pombagira. Então, fiquei com a pombagira. Depois me falaram que era uma pombagira cigana, porque pregou uma tela, passava por todas partes, se limpava tudo com leque? Hã? Leque? Sim. Daquele de... Não leque, como um panolo, como assim? Panolo? Ah, sim. E aí limpava. Sim, limpava todo com Então, e foi a primeira vez como que fui uma quimbanda em Xavira. Sim, Então, lá. não sei o que fazer com os Exus e Pombagira, porque não estou em uma condição que posso como desarrollar isso, sim? Como continuar com isso, porque em Argentina, sempre que vou, só tenho tempo de fazer minhas obrigações com os orixás, e aqui tem só um templo de quimbanda, mas fala como muito como que é garoto como que vem também de uma tradição pagana, como de magia, como que fala muito que a energia dessas, sim, fala muito que era como energias como de demônios, demoníacas e coisas Eles assim, que falam isso. interessava a gente, sim, porque interessa a gente falar mais como de isso, que isso era aqui, então não quis. Então, neste Não. sentido, a Quimbanda saiu como eu descrevia seu porque voodoo, porque descrevia como algo muito, sim, muito... Ela mesma praticava, mas descrevia como algo como muito forte, como maléfico, assim. Aqui em Então, Banda? não quis nada, que as pombagiras, como eu conheço as pombagiras, eu acho, não são assim, mas assim, entendeu? Então, não quero ir à comunidade dela, então não posso como continuar por agora com as pombagiras, e acho somente fazer uma ofrenda na algo assim, mas... E aí, e fala pra gente da decoração que está atrás de sim. você aí. No voodoo haitiano,
tem algo que são as bandeiras, um drapão. Normalmente são mais grandes como essa. Tem duas coisas para que representam como que são foco para as energias dos Lua. Sim? Tem uma coisa que se chama Bebe, que é assim, também como esse, são desenhos que fazem no chão com farinha de maíz, sim? Fazem traços. Sim, como polenta, parecido polenta, sim? Fubá. Fubá, sim, com fubá fazem os desenhos no piso, como riscar pontos, mas fazem com a fubá, riscar pontos, e isso tem a mesma origem no Congo, assim que... Então, isso é como a maneira de concentrar, de fazer um ponto para concentrar as energias, para chamar as energias de los Lua, dos orixás, perdão, dos Lua, dos vuduns. Então, também fazem as bandeiras no serviço, nas cerimonias, e parte da cerimônia utilizam isso como para também, quando chamam aos Lua, numa cerimônia, então, muitas vezes a gente como leva umas dessas bandeiras como que representam os diferentes deuses, mas também é uma forma de arte, sim? Então, também, hoje em dia, a gente, mais allá de que a gente utiliza na cerimônia, também a gente compra e utiliza como arte. Então, aqui estou para, a ver se, aqui tenho tudo isto que é para algum. Este que dice como Ogún antico de Ogún, que é como Ogún orixá, que é do ferro, assim. E também tem outro tipo de Ogún, que é um Ogún como mais político, Ogún Sanjak. Aqui tem este de Ogún Ferai, que é o mesmo Ogún do ferro. Que simboliza outro, tudo isso também como ferro, tem a espada e a machete, como que para a energia deles, de algum. E este é orixá, perdão, o Lua Serpente, que é o mesmo que o Xumaré. O mesmo que o Xumaré. Serpentes, sim? A serpente. As 12 serpentes, que é o mesmo país. No voodoo, ela se chama Dambala Wedo, que é o mesmo Dan, como Vodun Dan, Dambala Wedo, mas as energias dele, é a serpente, mas as energias dele são como as energias mesmo do Oxalá, no voodoo haitiano, que é a energia da paz, da ancestralidade, velho, assim que tudo a comida dele é branca, não gosta de licor, nem de fumo, nem nada disso, como uma energia muito pura. Então, no voodoo haitiano, quando meu mesmo luar de minha cabeça saiu que é o mesmo que na tradição orixá. Eu sou Dambala no voodoo e Oxalá nos orixás, sim. E por que será que eles representam com a cobra? Por causa do começo, será? Do mundo? Coisa assim? Sim, se fala que foi do começo do mundo, energia como correntes energéticas, sim, como que vão, que movem, como movimento, representa o movimento das energias e tudo isso, sim. É bom a gente, o pessoal saber, porque ia perguntar isso, né? Yeah. O que tem a cobra? Não, nesse sentido. A cobra, é que nem no caso, representa a mutação, a criação. Sim, mesmo, sim. E o batuque? E o batuque? O batuque não tem esses orixás diferentes. São diferentes os orixás no batuque? Os orixás são assim. Porque batuque tem o mesmo... No Brasil, tiveram tradições de orixá em lugares diferentes que desarrollaram de maneira diferente. No São Luís de Maranhão, que é tambor de mina, que é a tradição como vodum do Império Daomiano, e tambor nagô, que é a versão dos orixás, sim?
Então, São Luís de Maranhão tem uma forma de culto do orixá que cresceu de maneira independente. Depois na Bahia, sim, depois na Bahia estão todos os candomblés, que candomblé é especificamente da Bahia. Então tem o candomblé Jeje, candomblé Queto, candomblé Ijexá, Angola, Bantu, como Efon, todos esses candomblés que tiveram. Muitos que agora já não existem tanto, mas sim. Depois no Recife, foi outro lugar onde se formou uma religião dos orixás separada, que é Xangô, Xangô de Pernambuco, que também louvam os orixás e tem cerimônias assim basadas na tradição iorubá, mas é diferente do candomblé. E no Batuque, na ponta do Brasil, no Rio Grande do Sul, então se desarrolló, ¿cómo dice? Desarrolló. Se embarcou? Comenzó como comenzó otra tradición diferente, que no Batuque os escravizados ficaram como com menos contato com o norte do Brasil, com as tradições do norte do Brasil. Então, basado na tradição iorubá que trazeram os escravizados, com também mistura de tradição jeje, daomina, etc., então se formou o Batuque. Então, o Batuque... o Batuque veio do jeje, então, da Não, tradição dos orixás, primordialmente, com elementos de pessoas que chegaram do Congo e da homem de Jeje, que aportaram talvez algumas tradições, mas é uma religião somente dos orixás. Não louvam os voduns, não louvam os inquices, são só orixás. Então, ainda tem o nome de nações. Nasceu Jeje, nasceu Cambinda, que é a capital de Angola, nasceu Moçambique, mas todos, é quase toda a mesma religião, todos louvam orixás com diferenças pequeninas. Então, começou, o primeiro templo foi de 1850, o primeiro templo do Batuque, no Rio Grande do Sul, e como estuvo mais aislado, com mais isolação do resto do Brasil, formou de uma maneira muito independente. E também como preservou muitas coisas e perdeu muitas coisas, porque o que aconteceu com Bahia é que ainda muitos negros libertos viajavam a Nigéria, voltavam, viajavam a Nigéria e voltavam. Então, o candomblé foi evolucionando e mais parecido à tradição do orixá como se praticava na Nigéria, ¿sí? Então, por isso, o candomblé está mais pertinho à tradição iorubá como esqueceu menos, porque cada vez como que iba retomando a tradição iorubá. Por exemplo, as canções de candomblé nas cerimônias, o Yoruba do candomblé é mais perto ao Yoruba de Nigéria. Sim, o que tu procura trazer o Yorubá. Porque sempre continua o contato com Nigéria. Mas no Batuque... Esse Yorubá que você aprendeu foi esse? Que é da Nigéria? Da Nigéria de hoje em dia. Sim, tomei 3 anos aula de Yorubá, 4 dias por semana na faculdade. Então, o povo canta Yorubá, acha que sabe a língua, mas tem que estudar realmente. Preciso lembrar muito, que esqueci muito. Então, no Batuque, aconteceu como perdeu muitas coisas, ainda usa o idioma Yoruba nas orações, nas cerimônias, mas é um Yoruba que é difícil para alguém Yoruba como entender-se, porque o idioma foi como... A gente faz, quando a gente vai fazer o ebó, a nação Angola tem a mistura. Agora o povo vai me crucificar, mas tudo bem. Porque o que acontece? A nação Angola é misturada o candomblé do Queto, que nem na minha nação, que veio da Gomeia. O que acontece? É misturado, tem os Exus, tem Pombagira e tem
Tem o caboclo, né? Que é a festa do caboclo, Boiadeiro. boiadeiro, e tem essa história de o ebó a gente dá cantando em Iorubá. Mas é um Iorubá que se aprendeu lá porque não tem livro. Fulano ensinou. Aí você, tipo, no terreiro você aprende a cantar em Iorubá, mas só Deus sabe se boca a boca, né? É de boca a boca. Aí Porque quando você isso vai aconteceu. cantar, aí ninguém entende mesmo, porque Sim. Cada Então, assim, acento. aconteceu, alguém cantava e outro escutava, e depois cantava, ensinava Sim. outra pessoa, mas distinto. Então, o idioma, não, a gente não pode reconhecer muito, mas sim, muitas das melodias ficaram como as mesmas nas outras três coisas. Tem uma canção como Oxum Talade, que tem na Nigéria, no Lucumí, que é a tradição iorubá de Cuba, no candomblé baiano, no batuque, talade, o mío talade, yeyeo, Oxum talade, que quiere decir como algo da Xum, como que está com uma coroa assim. Então, assim desarrollou. Então, os orixás são diferentes, são os mesmos orixás, mas aconteceu um aglutinamento. Então, vou explicar. Os orixás principais são Exu, que lá os chamam Bará. Bará é outro nome do Exu, mas nas crenças falam Exu Bará, mas a gente fala Bará, não fala Exu normalmente. Todos sabem que Exu, mas fala as mesmas qualidades, os mesmos cores, o mesmo todo. E tem dois tipos de Exu. Tem os Exus que vão na casa, como Bará, como se o Bará da casa, tem como diferentes Bará, que vão no terreiro mesmo, no templo mesmo, e tem Bará Lodé. Lodé quer dizer no idioma Yorubá ainda hoje, a Bará de afora, assim que ela está na porta do terreiro, fora do terreiro, para fazer proteção junto com outro Ogum. Tem Ogum da casa, assim, diferentes caminhos, passagens do Ogum da casa, e tem Ogum da fora que se chama Ogum Avagán, que mora no mesmo como quarto, como pequenino, com baralho desse, que são as energias mais fortes, que não possam entrar dentro do mesmo terreiro, chamam orixás da rua. E também lá muitas vezes tem uma yançá, numa casinha separada, que se chama Yançá e balé, sim, como balé, balé. sí, que ela é a que controla, tem como uma cadena, sí, cadena, con la que controla a Exu Lodé, Bará Lodé e algum de afuera para que não façam muitas coisas ruins, porque gostam de beber, gostam de festa, gostam de tudo. Então, assim tem. Então, os orixás se começa, como tem ordem também. Então, primeiro é Xubará, depois Ogum, depois Yançá, depois Xangô, depois tem Odé, não falam de Oxóssi, falam de Odé. Odé quer dizer caçador, caçador na língua Yoruba. E Odé com Otim. Otim é também, há lugares na Bahia onde cultuam a Otim, que é como uma orixá que é também caçadora, assim. Então, são como um casal que no assentamento vão as duas otás, as duas pedras juntas. Eles vão sempre a caçar juntos, sim? E são muito rápidos e representam a fartura, sim? Esta forma são diferentes do candomblé. Depois sigue Oba, depois sigue Osain, que falam Osânia. Depois Babaluayê, que chamam de Chapaná. De Chapaná na terra Yoruba, Chapaná, que é Chapona, é o nome verdadeiro do Baluayê. Mas como ela representa como a pestilência, assim, então a gente tem medo de falar o nome Chapaná, assim como é, então falam Omolu, Babaluayê, etc. Mas no Batuque utilizam o mesmo nome, Chapaná.
depois os Ibejis, depois Oxum, Uhum. Iemanjá, e o que acontece é que Nanaburuku está aglutinada, é como uma passagem de Iemanjá, está conectada, assim? Então, mesmo acontece com Oxalá, que tem diferentes passagens de Oxalá. Uma delas é Olokun, Oxalá Olokun, que é verdadeiramente Olokun é um orixá separado, que é orixá do mar, sim? Mas lá lo vem como uma passagem de Oxalá. Uhum. E o que acontece que é muito interessante é que tem um orixá que se chama Orunmilá, Oromilaya, que é como Orunmilá, que é o orixá da Ifá, mas aqui é como uma passagem de Oxalá. Nossa. E como nos outros lugares, na terra Yoruba, nas outras tradições, Orunmilá é especificamente orixá de Ifá, que utiliza como maneiras específicas de fazer os jogos, ¿sí? Com o pele, algo que se chama pele, ou Ah, com tá. Como se fosse Guinness, no... sim, mas no batuque, Oromilaya é orixá dos búzios, Uhum. que em outros lugares uno escuta orixá dos búzios e fica, não, como pode ser? Porque Oromilá é somente das outras maneiras, com Iquins ou pele, mas aqui ele é orixá dos búzios, e a última obrigação que a pessoa tem é receber os búzios, Uhum. e é com Oromilá, uma cerimônia com Oromilá. E outra coisa importante do batuque é que no candomblé pessoas têm 3 assentamentos, assim, os assentamentos que procura. No batuque, para a gente completar toda a carreira religiosa, todo o caminho religioso, até chegar para os búzios, para ser babalorixá e orixá, precisam assentar todos estes orixás que eu mencionei, todos. A pessoa precisa ter como 12, 14 orixás na